Bom dia, pessoal. Bom dia e boa tarde. Hoje nós vamos discutir os indicadores de mortalidade. Eu preparo uma aula específica para esse nosso encontro diferente, eu diria, ou esse nosso não encontro, esse nosso momento de debate, fazendo uma articulação com o que assola o mundo inteiro, o planeta inteiro hoje, que é a pandemia de coronavírus. E que tem rebatimentos, é claro, para o Brasil, haja visto esse nosso momento de discussão à distância. Bom, peço desculpas antecipadas por qualquer ruído eventual, mas eu estou gravando da sala da minha casa, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de especialistas internacionalmente renomados, e eu espero que todos vocês estejam fazendo o mesmo. Bom, vamos lá. Antes de começar a nossa discussão, é importante retomar alguns conceitos, sobretudo para que a gente parta do mesmo lugar, né? A gente nivela o conhecimento e parte do mesmo lugar. Isso porque essa aula está sendo disponibilizada para a turma A e para a turma B. Para começarmos, então, é importante relembrar que os indicadores de mortalidade eles nos servem para avaliar ou aferir a situação de saúde e de vida, as condições de vida de determinados lugares em determinados momentos. Então, vale a lembrança de que nós medimos a saúde, nesse caso, pela não saúde, ou seja, as condições de vida e de saúde são aferidas por um perfil de mortalidade, pelos indicadores de mortalidade e também os indicadores de morbidade. Isso quer dizer que a maneira como as pessoas morrem, quem morre, por que morrem e que momento da vida morrem, indicam situações distintas, diferentes de saúde e de vida, condições de vida diferentes. E o perfil de adoecimento, que na verdade são indicadores de morbidade, que é o que a gente vai discutir na próxima aula, a frequência com a qual determinadas populações são acometidas por doenças ou agravos, por condições, também indicam perfis diferentes de saúde e de vida, ou seja, os indicadores de mortalidade nos servem para comparar diferentes lugares e para avaliar medidas em saúde que são tomadas e sua efetividade. É claro que existem indicadores que aferem saúde, qualidade de vida, bem-estar, que são diferentes dos indicadores de mortalidade e morbidade, mas esses indicadores, embora venham ganhando corpo, sendo cada vez mais utilizados, ainda não são os mais frequentemente usados. Os mais frequentemente usados para comparar situações de saúde diferentes são esses que vocês provavelmente já ouviram falar. Indicador de mortalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, taxa de mortalidade por causa específica, mortalidade proporcional por causa específica e o indicador de Suerup-Uemura, que é uma mortalidade proporcional de pessoas com 50 anos ou mais. Para esse, vale uma ressalva que eu faço mais à frente, nos exemplos que eu darei. Dessa forma, então, como eu falei anteriormente, os resultados desses indicadores expressam as condições de vida de determinados lugares e também a qualidade do serviço de saúde de determinado lugar em determinado momento. Alguns exemplos só para nós termos noção de como esses indicadores podem expressar as condições de vida e de saúde de determinado lugar. Bom, mortalidade infantil no Brasil cai 61% em 20 anos, diz estudo. E aí tem um preâmbulo de uma matéria, introdução de uma matéria. Realmente o Brasil vinha experimentando nos últimos 30 anos, pelo menos, uma queda vertiginosa na mortalidade infantil. No entanto, experimentamos também um momento de recessão nos últimos 4 anos, que fez com que o Brasil registrasse uma alta na mortalidade infantil nesse período. E por que mudanças nas condições de vida resultantes dessa recessão, ou seja, as pessoas perderam poder de compra, a desigualdade aumentou e isso logo se expressa no aumento da mortalidade infantil, porque esse é um indicador muito sensível a condições de vida. Então, se as pessoas vivem em piores condições, têm piores condições de moradia, com pouca ventilação, com pouca iluminação, com saneamento básico deficitário, as crianças no primeiro ano de vida morrem mais, porque em geral morrem por doenças diarreicas ou síndromes respiratórias agudas.
Esse indicador, para lembrar, expressa a quantidade de crianças que morrem no primeiro ano de vida para cada 1.000 crianças que nascem. Tá? E quem, por acaso, tiver alguma dúvida em como calcular esse indicador, eu vou disponibilizar material, referência, em PDF aqui no nosso ambiente virtual, que na verdade vai ser até parte da tarefa que vocês têm que desempenhar. Vale a pena dar uma visitada nesse material para vocês se apropriarem melhor desse conceito. Mas esse indicador é isso que ele expressa. Aqui algumas fotos para exemplificar situações que porventura podem influenciar o aumento da mortalidade infantil. Claro, questões de moradia e saneamento básico, a questão da favelização é um elemento importante na mortalidade infantil. Isso, a pobreza e a desigualdade social, na verdade, são elementos que explicam uma diferença imensa interregional no Brasil. Se região Sudeste e Sul tem indicadores tem uma taxa de mortalidade infantil razoáveis, região Nordeste, Norte e Centro-Oeste tem cidades em alguns estados dessas regiões que têm indicadores 4 ou 5 vezes maiores do que a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, ou algumas cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e do Paraná. Bom, próximo exemplo. A mortalidade materna sobe e o Brasil já revê meta de redução para 2030. É um outro indicador muito sensível a um momento em que a gente está atravessando em termos de acesso ao sistema de saúde, é o indicador de mortalidade materna. Se a gente, por acaso, tentar refletir a respeito das causas que levam uma mulher a morrer, porque está grávida ou porque pariu, a gente logo pensa, bom, faltou estrutura em algum nível, faltou acesso para que ela fosse diagnosticada com alguma doença que pudesse colocar em risco a vida dela por ela estar grávida, ou faltou acesso a determinado serviço específico depois que essa mulher pariu. Então, geralmente, o indicador de mortalidade materna ele expressa a qualidade do sistema de saúde. Se o pré-natal está funcionando adequadamente, se ela está com o número correto de consultas, se ela conseguiu fazer os exames laboratoriais e por imagem que são recomendados, e se ela teve um acesso, uma assistência ao parto de qualidade, uma assistência ao puerpério também de qualidade, que são os 42 dias posteriores ao parto. Então, mortes por causas referentes à gestação, parto e puerpério são mortes que compõem esse indicador, a taxa de mortalidade materna. Isso significa que se uma mulher está grávida e por acaso sofre um acidente de carro e morre por conta disso, essa mulher não compõe o indicador, a taxa de mortalidade materna. Mortalidade materna são questões referentes à gestação, parto e puerpério que sejam diretas, ou seja, aquela mulher morreu porque ela estava grávida e isso fez com que ela tivesse algum quadro que o levasse à morte, eclâmpsia ou algo do tipo. Ou por questões indiretas, que ela já tivesse alguma doença, alguma comorbidade prévia e que o fato de estar grávida tenha agravado essa doença. Ou seja, é possível afirmar então que se essa mulher não estivesse grávida, ela não teria morrido. Ok? Então, algumas outras fotos que sinalizam a assistência ao parto é fundamental para a manutenção desse indicador em números esperados. Pré-natal, claro, os exames laboratoriais, exames por imagem, um parto de qualidade também. Então, algumas fotos somente para expressar a importância da assistência ao pré-natal, parto puerpério. Bom, mortalidade, na verdade, por causa específica, seja a taxa de mortalidade ou a mortalidade proporcional. Aqui vale diferenciar esses dois indicadores, porque se um deles expressa quantas pessoas morreram para um determinado número de habitantes em algum lugar que a gente determine em algum tempo específico, por exemplo, eu quero saber como é que está a situação da dengue no estado do Rio de Janeiro. Então eu digo que tantas pessoas morreram, vamos um número objetivo aqui. 10 pessoas morreram para cada 1.000 habitantes no estado do Rio de Janeiro em 2019 por conta da dengue. Isso indica uma taxa de mortalidade por causa específica, expressa um risco de morrer por determinada causa para os momentos futuros. A mortalidade proporcional, como a gente consegue ver na tabela,
ela indica de todas as pessoas que morreram, quantas pessoas, ou qual a proporção, qual a porcentagem de pessoas de mortes por determinada causa. Então eu vou escolher uma causa: infarto agudo do miocárdio, doenças do aparelho do aparelho circulatório, como está na primeira linha. Então, de todos os óbitos, do total de óbitos, que são ali 5.220 óbitos, quantas pessoas morreram especificamente por essa causa? Então, isso indica mortalidade proporcional. No caso da tabela, na primeira linha, eu sei que 26% das mortes foram provocadas por doenças do aparelho circulatório. Indica a magnitude do problema em relação ao total de óbitos. Não expressa um risco de morrer por essa causa, mas expressa a participação dessa causa no total de óbitos. Então, são dois indicadores cujos nomes se parecem, mas eles indicam coisas muito diferentes, muito distintas, tá bom? Vale a pena a gente ter atenção para isso. Analisando, por exemplo, o perfil, o padrão de mortalidade, no caso brasileiro, nós conseguimos perceber a participação muito maior de mortes por doenças do aparelho circulatório, e é claro que um risco maior de morrer por essa causa, porque 150 pessoas morrem para cada 100 mil habitantes, ou 26% das mortes são por conta de doenças do aparelho circulatório, e conseguimos perceber uma participação menor de outras causas de morte, por exemplo, neoplasias, exemplos de causas externas de morbidade e mortalidade, ou seja, acidentes de automóvel, mortes violentas, homicídios e outras coisas, doenças do aparelho respiratório e afins. É claro que a gente está olhando uma tabela que indica um total para determinado lugar, só para exemplificar para vocês, mas nós podemos perceber uma diferença imensa interregional. Então, se em determinadas regiões as causas externas ocupam o segundo lugar como o mais prevalente, então as mortes por causas externas ocupam o segundo lugar em relação ao total de mortes. Em outros lugares, ditos mais desenvolvidos ou com melhores condições socioeconômicas, as causas externas pulam para terceiro lugar. Então, esse indicador também é um indicador muito importante para apontar condições de vida. Tá bom? Quanto melhores são as condições de vida, maior a chance das pessoas morrerem mais por doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças crônicas não transmissíveis em geral. Tá bom? Então, algumas fotos para exemplificar também, ou para explicar a participação maior de doenças crônicas, o envelhecimento da população, mas também questões de moradia que podem, a urbanização, podem indicar piores hábitos alimentares, a favelização, que pode também sugerir ou justificar uma maior mortalidade por causas externas. Tá ok? Então vamos lá, galera. Falando agora do que assola o mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, temos rebatimentos diferentes para países diferentes, e o Brasil é um país que aspira protagonismo nessa pandemia, a julgar os dados recentes analisados epidemiologicamente por sanitaristas no mundo inteiro. O que é isso? O que é o coronavírus, ou o Covid-19, como foi chamada a doença? O que é, e essa coisa mata mesmo? Ou, como vem sido discutido recentemente, estamos superestimando essa pandemia ou estamos sendo alarmistas demais? Bom, vamos tentar responder essas perguntas lançando mão de dados. Mas antes disso, vale a pena a gente primeiro fazer primeiros delineamentos. Bom, em 30 de dezembro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre um número aumentado de casos de pneumonia numa província da cidade de Hubei, na China, em Wuhan. O número de casos aumentados, lembra que eu chego a comentar com vocês em sala de aula que os profissionais da ponta são fundamentais para a realização de vigilância. Então, esses profissionais percebem que há um aumento do número de casos de uma pneumonia sem causa aparente, com um quadro clínico, uma história natural da doença desconhecidos, com uma evolução rápida,
caminhando para quadros graves em maior frequência do que o comum, e eles sinalizam autoridades sanitárias que, por sua vez, sinalizam a Organização Mundial da Saúde, que é um organismo internacional preocupado com que desempenha um papel fundamental na vigilância em saúde no mundo inteiro. Bom, algum tempo depois, 7 de janeiro, as autoridades chinesas confirmam que houve a identificação de um novo tipo do coronavírus. Já é um vírus conhecido, né? Já causou outras síndromes respiratórias agudas em outros momentos, né? Na década passada, pelo menos, uma epidemia aconteceu, com muitas mortes também, como a síndrome respiratória aguda, um Covid-SARS, que foi chamado, e uma outra que é conhecida como a síndrome respiratória aguda do Mediterrâneo, também provocado por um subtipo de coronavírus, e agora um novo coronavírus causa uma epidemia, até então, nesse momento, uma epidemia na China, e que tende a ganhar proporções mundiais nos dias que se seguem. Porque a gente vive hoje num mundo globalizado e as pessoas transitam com muita facilidade entre um país e outro. Algum tempo depois, dia 30 de janeiro, é declarado pela Organização Mundial da Saúde uma emergência de saúde pública de importância internacional. Para vocês terem ideia da magnitude desse problema, é apenas a 6ª vez que a Organização Mundial da Saúde declara uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, em outros momentos, como a pandemia de H1N1, a epidemia de ebola, essa emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. Essa categoria de emergência ela é declarada quando existe a possibilidade de transmissão ou de carreamento, de propagação de determinada doença para outro país. Então, essa epidemia, que até então estava localizada na China, tinha chance, corria o risco de ser levada para outros países da região e de outros continentes. Então, a Organização Mundial da Saúde declara esse estado de emergência para que medidas possam ser tomadas de maneira integrada entre diversos países para controlar essa epidemia, essa pandemia. Em 21 de janeiro, olha como é que a situação era muito menor do que a gente encontra hoje. Em 21 de janeiro haviam apenas 291 casos confirmados na China e 6 mortes. Então, qual é a taxa de mortalidade por causa específica nesse caso? A gente consegue calcular? Vamos passar para frente para saber se com essas informações eu consigo calcular. Um golinho de café, espero que estejam servidos, bebam os cafés aí de vocês ou água. Hidratem-se, que é importante para fortalecimento do sistema imunológico. Os indicadores de mortalidade, então, como eu falei anteriormente, podem indicar a situação de vida e saúde de determinado lugar, nos permitem acompanhar a situação específica sobre determinada doença. Então, nesse caso, a gente já começa a ficar atento ao indicador de mortalidade, e eu consigo comparar diferentes locais. Vamos para a China, em 25 de março, ou seja, mais ou menos 2 meses depois desses mais ou menos 200 casos e 6 mortes, eu tinha 81.961 casos já diagnosticados e confirmados. Esses são os casos confirmados. Os casos assintomáticos que não foram à urgência, que não foram notificados, não compõem esse cálculo. Então, são o indicador que estima o número de casos e que estima a gravidade da doença. Sigamos. Número de mortes, 3.293. População da China, 1.441.415.000 pessoas. Que dados eu lanço mão para o cálculo da taxa de mortalidade por causa específica, ou segundo causa específica? Eu preciso do número de casos, número total de casos? Será? Vamos caminhar. Eu preciso do número total de mortes? Se eu quero saber a taxa de mortalidade, é possível que eu precise do número de mortes. E eu preciso da população? Bom, eu quero saber se para cada grupo de 100.000 habitantes ou de 10.000 habitantes, quantas pessoas morreram. Isso me indica um risco de morrer, sejam nos meses futuros, ou me indica uma magnitude da doença. Para um grupo de pessoas, de 10.000 pessoas, de 100.000 pessoas, para 10 elevado a qualquer potência, tantas pessoas morreram. Isso vai me indicar gravidade, né? Então, como a gente pode calcular a partir daqui?
Se nós queremos saber quantas pessoas morreram por coronavírus na China, mas depois eu quero comparar com a Itália, com a Espanha, com o Brasil, com outros países, eu não posso lançar mão de números absolutos, porque eu já fiz essa pergunta a vocês em sala, seja na aula de indicadores de natalidade ou na de mortalidade. Se eu digo que 3 mil pessoas morreram na China com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, eu vou dizer que 7 mil pessoas morreram na Itália com uma população de 60 milhões de habitantes. Em que país, em qual desses dois países, esse problema toma uma forma diferente, uma magnitude maior? Em que país a gente pode dizer que o problema assumiu uma condição de maior gravidade? Para isso a gente calcula um indicador, por conta da diferença das duas populações. O indicador de taxa de mortalidade específica, eu tenho certeza que vocês, com a lucidez de vocês, afinal de contas passaram no vestibular há pouco tempo, como eu sempre digo, não tem dificuldade de sugerir que, como numerador, nós temos o número de mortes por determinada doença. Se eu quero saber a taxa de mortalidade por uma causa específica, e nesse caso coronavírus, o meu numerador vai ter o número de mortes por uma determinada causa, nesse caso coronavírus. Eu quero saber quantas pessoas morreram para determinado grupo de pessoas daquele lugar. Ou seja, a minha população suscetível que vai compor o indicador, se eu não estou fazendo diferença ou especificando faixa etária ou gênero, é a população total naquele mesmo período daquele lugar. Ou seja, eu vou dividir o número de mortes pela população total e vou multiplicar por 10 elevado a alguma potência. Vamos lá, vamos fazer o exercício novamente. Mortes por Covid-19 na China, 3.293. População da China, 1.441.415.000 pessoas. Como é que a gente calcula, então? Eu divido 3.293 pela população, 1 bilhão e por aí vai, e depois eu multipliquei por 100 mil, para ficar mais fácil expressar o indicador depois. Se eu multiplico só por 10 mil, esse número ia ficar muito diferente desse. Então, para ficar mais exequível de fazer a comparação, mais fácil de fazer a comparação, eu multipliquei por 100 mil. Depois de fazer a conta, então, eu consigo dizer que para cada 100 mil pessoas na China, 0,2 morrem. Então, tem 0,2 mortes para cada 100 mil habitantes. Bom, vamos à frente. Para que eu possa comparar com outros países e entender qual é a magnitude desse problema, tanto na China, quanto na Itália, ou na Espanha, ou em qualquer outro país que seja de meu interesse fazer esse exercício, eu tenho que, novamente, levantar o número de mortes, 7.505, na Itália em 25 de março, ou seja, anteontem. O número de casos, 74.386, e a população da Itália, quase 60 mil habitantes, 59.430.000 pessoas. Para fazer o cálculo, eu vou dar um tempinho agora para vocês realizarem esse cálculo. Peguem a calculadora, vai lá, pega o celular, se vocês não estiverem assistindo pelo celular. Enquanto isso, eu tomo mais um golinho de café. Inclusive, o consumo de café aumentou muito nessa quarentena, né? Pelo menos aqui em casa. Fizeram? Então, vocês vão dividir o número de mortes, obviamente, pelo número de casos novos ou pela população. Vamos lembrar no slide anterior. Eu quero saber, para cada grupo de 100 mil pessoas, quantas pessoas morreram na Itália até aqui de coronavírus. Então, para fazer o cálculo, eu divido 7.505 por 59.430.000, vou chegar a determinado resultado e multiplico esse resultado por 100 mil. Eu chego a números alarmantes, que indicam que 12,6 pessoas morrem para cada 100 mil habitantes na Itália. Por que alarmante? Porque se eu comparo com o epicentro mundial de coronavírus, que foi a China, talvez esse epicentro mude, porque numa epidemia as coisas são muito dinâmicas, eu supero em muito os números chineses quando eu faço esse cálculo para a Itália. E eu supero em muito números espanhóis, que também são muito altos, números estadunidenses, que também são muito altos, números brasileiros, que também são muito altos. Ou seja, são altos por tempo da epidemia em que a gente está vivendo. Vou mostrar para vocês mais à frente. É um indicador que serve para que a gente sinalize que a magnitude do problema na Itália é maior. Vamos ver para o caso brasileiro, então.
Até então, até o dia 25, esse número já mudou, nós estamos no dia 27, esse número já mudou, já superamos 60 mortes. Mas no dia 25 nós tínhamos 57 mortes. Todos esses dados foram retirados do site da Organização Mundial da Saúde, estão lá nas referências, se vocês quiserem visitar o site. Tem todos os países do mundo lá. Número de casos novos, 2.433. População do Brasil, estimada para esse período, 207 milhões de habitantes, 653 mil. Bom, vale a pena ressalva antes da gente fazer o cálculo, para acessar essas informações, para eu saber qual a quantidade, qual é o número de casos confirmados para determinado país, eu preciso ter acesso ao teste, né? Para vocês terem uma ideia, na Itália, há uma estimativa que o próprio governo faz que para cada caso confirmado, existem 10 casos assintomáticos que não foram confirmados. Porque o sistema de saúde entra num nível de colapso tão grande que eles não conseguem garantir o teste para todo mundo que é sintomático ou assintomático. Então, para cada caso confirmado, vejam só, existem 10 casos assintomáticos não confirmados, que transitam entre as pessoas e que podem transmitir a doença para outras pessoas. Por isso, a medida de isolamento é uma medida eficaz para a diminuição da incidência, e se você diminui a incidência da doença, óbvio que você diminui a taxa de mortalidade. Bom, no caso brasileiro, ainda fica muito difícil saber se a gente está conseguindo testar uma proporção razoável de pacientes contaminados pelo coronavírus. Então a gente só vai entender isso daqui a alguns dias, quando a gente começar a entender melhor o perfil de morbidade, ou seja, a incidência, que a gente vai discutir na próxima aula, e a mortalidade da doença. Mas a gente já pode calcular com os dados que temos até aqui. Número de mortes, 57. Número de casos novos, 2.433, e a população é essa. Bom, a taxa de mortalidade por coronavírus precisa ser calculada da mesma forma que nós fizemos no slide anterior. Então, se vocês estão com a calculadora na mão, vocês vão dividir 57 por 207.653.000 e depois multiplicar por 100 mil. Eu consigo chegar a uma taxa de mortalidade por causa específica de 0,02 casos para cada 100 mil habitantes. Isso significa que 0,02 pessoas morreram para cada 100 mil habitantes do país. E aí vale, então, já que a gente vive esse momento estranho, a pergunta: por que devemos nos preocupar? O que justifica, então, que eu fique em casa, num estado de confinamento, de isolamento social, para impedir a disseminação de um vírus que causa 0,02 mortes para cada 100 mil habitantes? Tem algumas explicações. E a gente vai usar uma informação específica aqui para tentar reforçar as medidas de segurança que estão sendo adotadas para impedir a propagação do vírus. Uma delas, eu não sei se vocês perceberam, eu trouxe o número de casos confirmados nos 3 países. No Brasil, na China e na Itália. E nós não usamos essa informação ainda. Eu falei em alguns slides atrás, que a taxa de mortalidade por causa específica é diferente da mortalidade proporcional por causa específica. Se em um deles, no primeiro, eu vejo quantas pessoas morreram para cada grupo de habitantes daquele lugar, ou seja, nesse caso, nesses 3 exemplos, para cada 100 mil habitantes, a mortalidade proporcional mediria do total de mortes quantas pessoas morreram por uma causa específica. Até aqui, ok. Eu não quero saber qual é a participação do coronavírus no total de morte desses países, porque como se trata de uma epidemia, agora uma pandemia, eu quero saber qual o percentual de pessoas morre para cada grupo de 100 pessoas que são acometidos pela doença. Ou seja, eu quero saber daqueles que são acometidos pela doença, quem morre? Qual é a letalidade da doença? Então, a taxa de letalidade é uma taxa fundamental para a gente entender qual é o tamanho daquela doença ou qual o tamanho aquela doença pode tomar nos dias que virão se a epidemia continuar com o mesmo perfil de propagação. Imaginem vocês, se hoje eu tenho uma doença que mata 10 para cada 100 que são acometidos e eu aumento o número de casos em 1.000 ou em 500 a cada dia, significa que a cada dia, se eu aumentar em 500, 50 pessoas morrerão, em projeções
para os dias que se seguirão. Se eu aumento 1.000 número de casos novos para cada dia, significa que a cada dia, em um futuro próximo, 100 pessoas morrerão. Vocês conseguem entender essa ideia, esse raciocínio lógico? Então, o indicador de letalidade, a taxa de letalidade, é um importante indicador para ser utilizado nesse tipo de situação. E eu vou mostrar para vocês na prática. Vamos lá. Como é que eu calculo a letalidade? Em primeiro lugar, eu uso como numerador, é claro, o número de casos de morte. Se eu quero saber, para todo mundo que teve a doença, quantas pessoas morreram, eu vou, no numerador, usar o número de mortes. No denominador, é óbvio que eu vou colocar as pessoas que estão suscetíveis a morrer por essa condição, que são as pessoas que adoeceram por essa condição. Então, o número de casos confirmados. E vou multiplicar por 100, porque geralmente, a taxa de letalidade se expressa por uma proporção. Então, qual é a proporção de mortes para todo mundo que é acometido por uma doença? Vamos lá. Na China, essa letalidade é de 4%. É uma letalidade alta, dependendo da quantidade de casos que o país ou a região experimentar. Então, se experimenta uma quantidade alta de casos, vai ter uma quantidade alta de mortes, como na China superaram lá 3.000 mortes. No caso da Itália, é mais grave, porque essa letalidade chega a 10%. E isso pode ser explicado tanto pela declaração que eu fiz anteriormente, porque para cada caso existe a estimativa de 10 casos não confirmados, 10 casos assintomáticos, e também, é claro, por uma população proporcionalmente mais velha, também pode ser uma explicação possível, mas outros países com população também mais velha não têm apresentado uma letalidade tão grande, como o caso da Alemanha. A Alemanha tem letalidade perto de 1%. Então, para cada 100 pessoas acometidas pelo coronavírus, apenas 1% morre, porque a Alemanha se preparou, na figura da sua líder maior, Angela Merkel, se preparou previamente para o problema e tentou estruturar o seu serviço de saúde e orientar a população quanto às medidas de prevenção. Seguindo, o caso brasileiro até aqui tem uma letalidade de 2,3%. Para cada 100 pessoas acometidas pelo coronavírus, 2,3 morrem. Quais são as projeções, então, quando a gente faz a mesma pergunta? Ainda assim, nós devemos nos preocupar? Bom, quando a gente compara o Brasil com esses dois outros cenários trazidos para o exemplo, a gente consegue perceber que com 30 dias após o primeiro caso confirmado, inicia-se a explosão de incidência. O aumento acelerado do número de casos novos se dá a partir desse momento. Então, ontem, vocês estão assistindo a aula dia 27 de março, dia 26 de março o Brasil completa um mês após o primeiro diagnóstico, o primeiro caso positivo de coronavírus. Segundo um estudo realizado na Universidade Johns Hopkins, uma referência mundial na história da saúde pública, e até hoje continua sendo uma referência. Um estudo aponta que a explosão se dá a partir do 30º dia, que no caso foi dia 26. Em 4 dias, ou seja, do dia 22 até aqui, nós aumentamos mais de 1.000 casos. É pouquíssimo tempo para a gente quase duplicar o número de casos confirmados. Porque se no domingo, dia 22 de março, tínhamos 1.546 casos, hoje são 2.614 casos, dia 26. Hoje, dia 26, porque é o momento que eu estou gravando essa aula. Então, quando a gente começa a comparar a Itália, China e Brasil, e Estados Unidos, o Brasil só ficou atrás da China um mês depois. Então, um mês depois do primeiro diagnóstico, a China tinha 9.800 casos, o Brasil tinha 2.555. A Itália tinha 1.694. Um mês depois do primeiro diagnóstico, a Itália tinha 1.694 casos e 29 mortes. Dia 25 de março, a Itália já tinha 74.386 casos, 7.500 mortes. Então, se a Itália completou um mês muito antes do Brasil, as projeções, segundo a epidemiologia básica nos dá condições de fazer, as projeções para o caso brasileiro são projeções de elevação do número de casos a partir de hoje. O que significa dizer que se o número de casos novos vai aumentar, o número de mortes possivelmente também vai aumentar. O que significa dizer ainda, e também,
que a demanda pelos serviços de saúde também vai aumentar. E os especialistas apontam que, além do problema da mortalidade ou da letalidade da doença, porque alguns sugerem que seja baixa, e por uma questão de transmissibilidade eu não considero baixa, como é uma doença facilmente transmitida, para cada infectado, a expectativa de 2 ou 3 novos infectados. Então, se uma pessoa contrai a doença, significa que ela vai transmitir a doença para 2 ou 3 pessoas. Então, um número muito grande de infectados leva a um número muito grande de mortes. Isso faz com que a gente tenha que se preocupar, porque no caso da Itália, uma mortalidade muito grande por um colapso do sistema de saúde. E a expectativa é que isso possa acontecer com o caso brasileiro. Por isso, as recomendações de isolamento social, as recomendações e orientações à população para lavar as mãos, para quando for à rua, tomar cuidado com as roupas que vêm da rua, se tocar fomites, que é um veículo uma possibilidade de transmissão. Você tocou em superfícies onde uma pessoa contaminada tocou com gotícula ou com gotículas são o conhecido perdigoto. Se você toca em alguma gotícula dessa pessoa e leva a mão à mucosa, seja oral, seja no nariz ou nos olhos, você pode contrair a doença. Então, vale a pena tomar os cuidados, e as projeções para o Brasil são essas. Por isso, ainda é importante nos preocuparmos, porque muita gente morre, né, por essa doença. Muita gente tem morrido no mundo. A Espanha tem acelerado o número de novos casos e acelerado o número de mortes também. E a Espanha tem um sistema de saúde cujo perfil é parecido com o brasileiro, um sistema nacional com acesso universal. Então, a gente tem que se preocupar bastante, sim, e continuar seguindo as medidas de prevenção. Aqui estão as referências para vocês acessarem, fiquem à vontade, explorem bastante. Indicadores de saúde, e lá contém os indicadores de mortalidade no capítulo 3 do livro do Medronho, mas também tem lá no site da Organização Mundial da Saúde. Eu vou disponibilizar mais material para vocês aqui na plataforma, no ambiente virtual. Um abraço para todo mundo e bons estudos.